Bom dia! Melhorou. Gente, é sempre um prazer e uma honra estar aqui à frente. E essa, assim, por ser uma segunda vez, já não estou tão nervoso quanto da primeira. E quem me conhece já sabe que eu sou um cara muito grato. Eu sou uma pessoa muito grata. Eu agradeço demais a Deus. E eu gostaria de iniciar com... Alguns aqui não me conhecem, mas quem já me conhece sabe um pouco da minha história. Eu sempre gosto de iniciar com um pouco da minha história. Eu sou o filho caçula de 6 filhos. Sou policial militar há 30 anos, hoje estou na reserva. E ao longo da minha vida, eu sempre fui tido como uma pessoa de difícil convívio. De temperamento explosivo, colérico. E com base nessas informações, eu tive muitos problemas. Não só no meu serviço, mas fora dele. Com as pessoas que me cercavam. Eu era um alcoólatra, né? E eu andei por um bom tempo, no Vale da Sombra da Morte, porque eu não prestava. E... Hã? Não, eu não era gente boa, pastor. Eu não era. Eu costumo falar que eu sou um improvável. E como eu aqui hoje, tem outros tantos também. Porque se a gente for olhar o histórico de vida de cada um aqui, alguém se dispôs a estar orando por você, alguém se dispôs a batalhar por você, a lutar por você. E a Tati começou a falar o que eu ia falar, e eu agradeço demais a vida do Bené e da Nina, do Elton, da Kelly, do pastor Daniel e pastora Roseli, que pegaram na mão da gente e que conduziram a gente para onde estamos aqui hoje. Um dia desse eu falei que eu agradeço a Deus os 2 sims que eu dei nessa vida. Mas eu acho que eu me equivoquei. São 3 sims. O primeiro sim foi para a Tatiane, que ela era uma minha doidinha, que eu falo que a bicha não é normal não, gente. A bichinha é doidinha mesmo. Porque viu em mim o que ninguém viu. Esse foi o primeiro sim. O segundo sim foi para um grupo de Casas para Sempre. Que através do primeiro sim e do segundo sim, eu cheguei no terceiro sim, que foi para Jesus. E quando eu falo que eu era um improvável, porque todas as apostas eram contra. Ninguém gostava de mim, puramente por gostar. Eu era chamado para resolver os problemas que ninguém tinha ou coragem ou peito para resolver. Então, a única forma de resolução ou era na truculência ou era na violência. Aí, nesse ponto, chama o Narciso, que ele resolve. Né? Falando do que a Tatiane viu e que ninguém mais viu, o meu sogro, quando eu comecei a namorar com ela, falou bem assim: você tem certeza que é isso que você quer? Eu não sei o que foi que ela tinha visto, mas ela falou assim, Por quê, pai? Porque esse cidadão, ou ele vai morrer, né, de cirrose, porque eu bebia muito, ou vão matar ou vai ser preso. Isso aí é fato. É fava contada. Pode esperar que é isso aí. E a Tati, não. É isso que eu quero mesmo, pai. E graças a Deus por isso, porque senão eu não estaria aqui. Se a Tati estivesse numa corrida se estivesse no jockey, numa corrida de cavalos, ela tinha apostado todas as fichas num pangaré. Num azarão. Tinha apostado todas as fichas num perdedor. Que era isso que eu era. Eu era um perdedor. Eu era um joguete na mão do inimigo. Eu era um brinquedo que ele fazia o que ele queria. E eu vou falar uma coisa para você. Na truculência, na violência, eu gostava. Infelizmente. Eu gostava muito do que eu fazia. Eu tinha prazer em fazer isso. Um dia desse eu estava ouvindo a Camila falar, que o Mauro Sérgio me caguetou lá na casa deles. Disse que hoje eu sou um manso. Realmente. Deus trocou meu coração. Eu tinha um coração de pedra. E hoje eu tenho um coração de servo. Né? Eu fiz uma palavrinha aqui para mim não me perder.
E como eu falei para vocês, dos 3 sims, o primeiro para ela, o segundo para o Casados, o terceiro para... O Casados foi, a gente costuma falar que é uma arapuca santa. Armaram a arapuca e nós caímos, graças a Deus. Mas o que eu acho muito engraçado em falar do Casados para Sempre é que no dia do Casados eu inventava de beber todas. E eu cansei de chegar lá bêbado no Casados. Mas a Tatiane, você vai. Vai. Ela tinha comprado um house preto daquele. Já tentou tomar um copo d'água com 5 pedras de house na boca? É uma tortura. Mas mesmo assim, ela não desistiu de mim. Muito obrigado, meu bem. Por muito tempo, depois de convertido e congregando aqui, que essa é a minha única igreja, graças a Deus, eu me achava indigno de estar no meio de vocês. Porque o que o inimigo fazia? Ele trazia à minha mente o tanto de arbitrariedade que eu fazia. E aquilo me tratava, e aquilo me desmotivava. Cara, será que realmente é para eu estar aqui? Será que realmente é para eu estar aqui? Será que eu não estou sendo um falso, um fingido de estar no meio desse povo que só pensa em fazer o bem? E eu, aí vinha aqueles pensamentos, vinha à minha mente aquelas atrocidades, aquelas coisas que hoje, que eu sempre falo, eu não tenho orgulho disso, né? Mas Deus sempre brandava no meu coração, filha, é para você estar aqui. É para você estar aqui. É aqui que eu quero você aqui. Eu não quero você mais perdido no mundo. E as minhas atitudes não eram dignas de um verdadeiro servo. E Deus falava bem assim para mim, ó. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Os seus pecados e transgressões já foram pagos pelo sangue derramado na cruz. Os seus pecados e as suas transgressões já foram pagos. Já foram redimidos. Lá em Isaías 1, 16 a 18. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o juízo, ajudai o oprimido, fazei a justiça ao órfão, defendei a causa das viúvas. Vinde agora, argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. Por mais que eu estivesse apodrecido, Deus trocou o meu coração e me deu um coração novo. Eu sempre gosto de falar, que nem o Mauro Sérgio de novo me caguetou. O coraçãozinho está bem macio, bem bonzinho, né? E depois dessa troca, depois dessa transformação, me veio a coragem. Coragem. Por quê? Alguém teve coragem de se pôr na brecha. Alguém teve coragem de botar a sua vida em primeiro lugar. E orar por você, e buscar, e fazer como pega um nenenzinho novo, dar papinha, dar palavrinha, dar conselho, orientar, buscar. E nisso, pastor Elton, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Mas a pergunta que eu faço para vocês também têm coragem de ser essa pessoa para outras pessoas? De ser essa luz para outras pessoas que estão em trevas? Você tem coragem de lutar por outras vidas? Eu tenho. E eu tenho tentado fazer isso cada vez mais. Às vezes, no Esquadrão de Cristo, a gente tem acesso a tantos lugares que a igreja não consegue, que ninguém dá abertura. E a gente vê pessoas sofrendo por falta de quem
pregue para elas, de quem se ponha na brecha, para quem, por falta de quem se dedique um pouco para ela. Que a maioria das vezes, um dia desse eu estava num podcast aí de um amigo nosso, e eu falei para ele o seguinte, que eu não sei se vocês conseguem compreender, mas não tem coisa mais triste de ver uma pessoa que já esteve do nosso lado, na bebida, na droga, no álcool, né, na prostituição, e ela a pessoa com a lata de cerveja cantando "Eu Navegarei", chorando, lembrando da avó que levava ela nos cultos de domingo. Tantas pessoas sedentas pela palavra de Deus, tantas pessoas que em algum ponto se desviaram e perderam a direção. E o que nós temos feito? E o que nós temos feito? Nós temos ficado no conforto dos nossos lares e fechado os olhos para essas pessoas que estão precisando? Ou estamos arregaçando as mangas e indo buscar? Não precisa ser um grande pregador, não precisa ser um grande ministro de Deus para pregar para uma pessoa. Eu acredito que se a gente conseguir, eu penso comigo assim, se ao longo da minha vida eu conseguir impactar e direcionar uma vida, a minha vida já valeu a pena. Toda a minha vida valeu a pena se eu conseguir direcionar uma vida. Se eu conseguir tirar das mãos do inimigo uma vida, a minha vida já valeu a pena. Em Josué 1:9, tem um mandamento, uma ordem. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se Deus te dá uma ordem dessa, se Deus te dá um comando desse, não é para você ter medo de nada. De nada, porque Ele está contigo. E eu tenho tido esse versículo como uma base para mim. Porque é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir onde ninguém quer mais ir. Ninguém mais quer ir. Eu tenho que ir. Porque senão, que sentido teria a nossa vida? Um dia, a minha filha era pequenininha, ela perguntou assim, eu contando algumas ocorrências ao longo da minha carreira em que eu participei, e assim ela falou assim, pai, você não tem medo? Você não tem medo, pai? Eu falei assim, não é que eu não tenho medo. Eu estou morrendo de medo. Mas a diferença entre o medroso e o corajoso é só o domínio do medo. O medo não me domina, filha. Se eu for contar algumas ocorrências assim, que já aconteceu comigo, no dia que ela perguntou foi no dia do incêndio, em que nesse incêndio resgatamos 4 pessoas. E ela perguntou assim, pai, você não teve medo do fogo? Assim, estava morrendo de medo. Mas aquelas pessoas gritando dentro do apartamento me motivou muito mais. E quantas pessoas gritam para a gente precisando de um apoio e a gente não tem coragem de levantar? A gente não tem coragem de ir lá buscar? Quantas pessoas, até mesmo aqui no nosso meio, pessoas feridas precisando de ajuda e a gente fecha os nossos olhos e ouvidos? Quantas pessoas tem assim? E todo dia eu peço a Deus, que minha casa seja um oásis de paz, que a minha casa seja um farol para quem precisar, pode vir, minha casa está sempre aberta. Eu costumo falar para a Tatiana que lá em casa o ministério de dormir cedo não é nosso. O ministério de dormir cedo não é nosso. Porque a gente peleja pelas pessoas. Todos que chegam à nossa porta, a gente trata, a gente cuida. A gente tem que priorizar esse tipo de ação. Quando o medo toma conta da gente, para tentar nos parar, achamos que não podemos e não somos capazes. Onde se tem fé, o medo vai embora. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Onde tem fé, o medo pega o beco, vaza. Onde tem fé, o medo vai embora. Então, nós tenhamos fé no que vamos fazer, porque
O inimigo ele é astuto, ele planeja, ele faz tantas coisas para nos desvirtuar e mudar o nosso pensamento, mudar as nossas ações, para que a gente não realize o que a gente tem que fazer. Isso é um ditado do mundo que árvore que dá fruto, acontece o quê? Leva pedrada. Ué. Quando você quer tirar uma manga do pé, você vai jogar pedra na árvore para derrubar uma manga. Então, quando uma árvore que dá frutos, ele faz de tudo para desmotivar, para embarrear, botar obstáculos para que você não alcance o objetivo que é trazer a luz para novas pessoas, novas criaturas. E a nossa confiança tem que estar em quem? Além da coragem, da fé, e a confiança. A nossa confiança tem que estar onde? Em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. A nossa firmeza, o nosso alicerce nossa base está alicerçada aonde? Na palavra de Cristo. Em Deus. Porque se não estiver alicerçada, meu irmão, você está trabalhando em vão. E aí eu pergunto, qual é o seu propósito de vida cristã? Ser apenas um bom crente? Vir para o culto no domingo? Para a célula durante a semana? Todos temos um chamado. Todos. Na casa de Deus, todo mundo tem função. Uns são pregadores, outros são educadores cristãos, tem o irmão para carregar as caixas, tem um para limpar o chão, tem um para lavar o banheiro, mas todos fazem parte do corpo de Cristo. Todos têm a sua função. E muitas das vezes nós achamos que nós não sabemos nada e não fazemos nada. E muitas das vezes, porque o não é líder de uma coisa ou de outra, não faz as coisas como tem que ser feito. Como as coisas têm que ser feitas? Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Muitas das vezes a gente, porque não é líder de alguma coisa, a gente acha que vai fazer as coisas de qualquer jeito. Não é isso, pastor? Tem pessoas que, eu não sou pastor, já aconteceu várias vezes, se não me ungir pastor, sai da igreja, assim, vai com Jesus, irmão, a porta está aberta, precisa da carta de liberação? Está liberado. Não é por força. E eu ainda costumo falar o seguinte, que o reino de Deus é tomado por esforço. Não é? Primeiro você tem que fazer as coisas de todo o coração. Segundo, você tem que fazer todas as coisas como para Deus e não para os homens. Se você não tem um chamado, você acha que você não tem um chamado, você tem. Você só não está ouvindo o que você tem que fazer. Porque as coisas para te levar para o inferno é muito mais fáceis do que para te levar para o céu. As coisas que te levam para o inferno é muito mais fácil. É como se você tivesse montado num cavalo, é só soltar as rédeas do cavalo e deixar ele ir. É a mesma coisa, é descida certa. Você não vai ter obstáculo para ir para o inferno. Mas para ir para o céu, não. Para ir para o céu você vai ter trabalho. Para ir para o céu você vai ter que gastar muito joelho. Para ir para o céu você vai ter que se desidratar muitas vezes. Para ir para o céu você vai ter que batalhar. As coisas que te levam para o inferno são infinitamente mais simples e fáceis. Sites que roubam a sua santidade, jogos que aparentemente são inofensivos, mas que no fundo te levam para um pensamento que você não quer. Hoje em dia o pessoal gasta mais tempo com rede social, com televisão, com videogame, com tudo do que com a palavra. E olha que a palavra hoje está muito mais fácil de se ter. Em qualquer lugar você tem. Em qualquer lugar você tem. Mas é mais fácil você ficar perdendo horas vendo um vídeo, horas vendo televisão, horas vendo uma série, do que fazendo o que tem que ser feito. Existem dias em que estamos muito dispostos a se levantar e caminhar para a igreja, para a celebração ou célula.
Haverá dias em que a sua disposição será condizente com o salmista 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas a sua fé será provada em dias em que não seja essa a realidade. Haverá dias de Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é de costume. Nesses dias é que a sua fé é provada. Sabe aquele dia em que você está doido para ficar na cama? Está frio, está chuvoso, está ruim. Ah, não, vou ficar quietinho aqui em casa. Não estou afim de ir para a celebração, não. É nesses dias que você tem que vir. Porque a sua fé está sendo provada nisso. Aí o pessoal fala bem assim, eu não vou para o culto porque o som não me agrada. O pastor passa para agaçapa o tempo todo. Que isso, que aquilo. Meu irmão, é só muleta. É só muleta. Voltando naquele ponto em que eu falei assim, que pessoas estão sedentas pela palavra de Deus e a gente não está fazendo nada. Gente, vamos convidar as pessoas para vir na celebração. De repente, uma palavra pregada aqui vai surtir muito mais efeito para ela do que para a gente. Às vezes, um abraço, traz essa pessoa para Jesus. Uma palavra de afeto. Às vezes, puramente Jesus te ama. Esse trecho aqui eu lembro da palavra do pastor Wesley. Haverá dias que para ir para a igreja será ladeira acima. Pesado, difícil, duro, ruim. Mas eu vou. Porque eu volto naquilo que eu te falei. O inimigo vai fazer de tudo para te parar. Ele vai fazer de tudo para você não vir. E o engraçado é que todo mundo fala que o dia que você não vem, a melhor palavra do ano foi que você perdeu. Mas ainda costumo falar o seguinte, essa palavra que você perdeu porque era para você, que ele perdeu, mas era para você que está aqui ouvindo. O reino de Deus é tomado à força, por esforço. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderarão dele. Onde você quer passar a sua eternidade? Aonde você quer passar a sua eternidade? Com Jesus. Mas para isso precisa de esforço. Está disposto a se esforçar? Está disposto a pelejar pelas vidas que chegam até você? Está disposto? Eu estou. Quantos líderes de casados nós temos aqui? Inúmeros. Quantos líderes de Criando Filho, Maneiro de Deus? Veredas antigas, Glória do Matrimônio, Igreja Doméstica, One, Homem Feito Homem, Mulher Única, Homem ao Máximo, inúmeras ferramentas. Mas quantos grupos você abriu no último ano? No penúltimo ano? Espera aí, antes da pandemia, 2019, você abriu quantos grupos de Casas para Sempre? Olha que eu estou falando de 2019, gente, já são 4 anos. Quantos grupos você abriu em 2019? Nenhum? Como eu sou fruto de um Casas, nós somos frutos de um Casas para Sempre, a gente procura, no mínimo, uma vez por ano, abrir um grupo. Mas a nossa intenção é voltar a abrir 2 por ano. Porque o inimigo ele vai lutar contra a família. Eu sempre costumo falar, eu e a Tati conversando lá em casa, a trajetória de uma vida, ela pode ser tanto ascendente como descendente. Ela pode ser uma trajetória vitoriosa ou perdedora. Porque se o inimigo ele desvirtua, ele acaba com a família, ele acabou com toda uma geração. Os filhos daquele casamento serão jogados na mão do inimigo. Os filhos daquele casamento que tinham tudo para ser tops, homens e mulheres de Deus, não serão mais, porque não terão orientação. Não terão a presença do pai e da mãe junto. Não terão a ida à igreja no domingo ou durante a semana. Não sei qual a denominação, não sei qual é o rito da igreja, mas se não for,
Não tem como, se não congrega, não tem como se alimentar. Se não se alimenta, como é que vai ficar forte? Se não ficar forte, como é que vai pelejar? Na nossa última formatura de casados, o meu genro chegou e perguntou para mim assim: você tem noção de quantas pessoas vocês têm impactado com esses cursos de Casas para Sempre? Aí eu falei assim: realmente eu não tenho. Eu não sei. Mas tem trazido impacto nas vidas das outras pessoas. Na vida das famílias. Quantas vidas você tem impactado? Quantas pessoas têm conhecido de Jesus através de você? Da sua vida? Olha, eu sou um cara que todos os que me conhecem já sabem. Eu começo as minhas orações sempre com agradecimento. Porque eu acredito que o coração grato é a chave do viver cristão. Se eu estou contente com tudo que Deus tem me dado, eu não tenho aquela assim, não é que eu não tenho ambição, porque a minha ambição não é para as coisas desse mundo, porque aqui eu sou passageiro, aqui eu sou peregrino. A minha ambição é para as coisas de Deus, porque isso aqui tudo é passageiro. Aqui tudo é passageiro, aqui você vai deixar tudo para trás. Uma coisa que minha mãe sempre fala é que no caixão não tem, em caixão não tem gaveta, então você não vai levar nada. A minha ambição é pelas coisas de Deus. Como eu havia falado anteriormente, se ao longo da minha vida eu conseguir impactar uma vida, já valeu a pena. Como você impactou a minha vida, pastor? Como o senhor impactou a minha vida, pastor? Como o senhor, pastor Eliezer? Como o senhor, pastor Wesley? Como tanto, se eu for falar o nome aqui de todo mundo, de repente eu vou ser até leviano e não falar o nome de todos. Mas todos aqui têm uma parcela na minha vida. Quantos casais para sempre nós fizemos, Jailson e Rose? Vários. Eu como ajudante, como auxiliar, como líder. Até o dia que a pastora Roseli pagou um sapo para a gente. Assim, já chega, né? Tá bom, né? Tá bom de quê, pastor? Tá bom de ficar na aba dos outros? Agora vá. Abre o grupo de vocês. Sério? Sério. E graças a Deus por isso, viu? Graças a Deus. E eu sempre falo, eu e a Tatiana, a gente agradece muito. E a gente usa uma fala do pastor Irã, que diz o seguinte, que se você achar a igreja perfeita, me avisa, que eu vou fechar a nossa e vamos todo mundo para lá. Vamos fechar o grão e vamos todo mundo para lá. Não existe igreja perfeita, mas existem pessoas buscando a santidade todo santo dia. Errar, não vamos errar muito. Eu costumo falar que eu sou um cara que dou muita alteração, e o pastor Daniel sabe que ele puxou muito a minha orelha lá na casa dele, para comer um pão de queijo, né, Tati? O Narciso, você está fazendo quarta-feira? Eu disse, não, nada não, pastor, mas se tiver alguma coisa eu desmarco. Não, vem aqui comer um pão de queijo. Meu Deus do céu. Aconteceram com vocês também? Então, pão de queijo, filho, meu Deus do céu. Tome arroxo. Mas era com tanto amor, que a gente saía de lá com um palmo de língua roxa. Parecia um chau-chau. Ele apertava tanto o pescoço da gente que a gente saía de lá com um palmo de língua roxa. Mas agradecido, pastor, muito obrigado, realmente eu precisava. E eu costumo falar para todos, nossa igreja não é perfeita, mas aqui a gente tem princípios. A nossa igreja não é perfeita, mas tudo que é tratado aqui é com muito amor. Esse negócio de apertar o pescoço, realmente apertava o pescoço, mas com tanto jeitinho, com tanto amorzinho, com melzinho na flecha, para poder não machucar tanto. Mas graças a Deus, viu, pastor? Graças a Deus. Graças a Deus pela sua vida. E para concluir, né? Eu gosto muito do exemplo de Josué. Josué pôde ver o poder de Deus desde o Egito, passando pelo período no deserto, até chegar finalmente à terra prometida em Canaã. A história de Josué e o seu exemplo como homem temente a Deus certamente nos ensina muitas lições. Alguns pontos nós podemos destacar do homem notável em que ele foi, né? Josué soube ser um excelente liderado quando esteve sob o comando de Moisés. Josué possuía todas as qualidades de um verdadeiro líder. Coragem era uma marca constante em sua vida. Foi corajoso desde sua juventude, ainda no início da peregrinação de Israel pelo deserto, até as grandes batalhas lideradas por ele em Canaã.
Ele estava sempre atento às ordens do seu divino comandante. Nós estamos atentos às ordens de Deus? Se estamos atentos, por que não fazemos? Por que não acatamos? Ele tinha conseguido a nítida certeza de que o seu sucesso na liderança daquele povo dependia completamente de sua obediência ao Senhor. Às vezes, as pessoas que desejam a liderança não se submetem à liderança do seu pastor e não se submetem à liderança de Deus. Como um cego vai guiar outro? Se ele não consegue ouvir nem a voz do seu pastor, vai ouvir a voz de Deus como? Por mais inusitado que parecesse, Josué nunca questionou as ordens dadas por Deus. E hoje o pastor te dá uma ordenzinha e você, por que eu tenho que obedecer? Te dá uma orientação para a sua vida ficar melhor, para você se relacionar melhor com a sua família, com seu filho, com a sua esposa. Aí fala bem assim, por que eu tenho que obedecer? Por quê? Nossa, o pastor está viajando na maionese. O irmão, o líder, está doido. Não vou obedecer nada, não. Josué era um homem de palavra e preservava a sua honra. Essa característica do seu caráter pode ser notada no cumprimento de um acordo feito com Raabe. Palavra. Ele deu a palavra e a palavra foi cumprida. Josué foi um homem completamente devotado à lei de Deus. A palavra do Senhor era o que preenchia sua mente e coração. Ele era um líder respeitado pela nação de Israel e o povo confiava nas suas decisões. Os israelitas poderiam notar em sua vida a presença e a aprovação de Deus. A presença e a aprovação de Deus. O exemplo de sua conduta irrepreensível de temor e obediência a Deus não se acabou com a sua morte. A história de Josué continuou a influenciar o povo de Israel durante o período dos anciões, que ainda sobreviveram muito tempo depois dele. Temos muitos corajosos aqui? Temos? Temos muitos corajosos aqui? Vamos pelejar pelas vidas que precisam ser salvas? Eu ainda pergunto o seguinte, eu acredito que no grande julgamento, você vai apresentar suas mãos. O que você vai apresentar? Obras, pessoas resgatadas, obras que Deus te confiou e você concluiu, ou vai apresentar suas mãos vazias? O que você quer apresentar para Deus? O que você tem feito para apresentar uma boa obra para Deus? O que você tem feito? E tem um trechozinho de uma música do Metal Nobre, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós fomos escolhidos para resgatar o que o inimigo levou. Nós vamos buscar perdidos e oprimidos, pois Jesus Cristo já nos perdoou. Nós somos chamados para buscar os perdidos e os oprimidos. Ou estou falando alguma coisa absurda? Porque aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E se alguém caiu, por favor, ajude ele a levantar. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos levantar, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Porque só Ele pode nos dar força e coragem para lutar. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.